Olá, seguidoras! Hoje, mais uma vez, o assunto é especial para todas as nossas gravidinhas ou para as mulheres que desejam engravidar e querem obter informações a respeito das alterações da gravidez. E é um assunto muito especial, que é a diabetes na gravidez. Na verdade, muitas pacientes vêm ao consultório muito preocupadas com relação a essa possível alteração que acomete algumas gestantes. Na verdade, a diabetes na gravidez ela é caracterizada como sendo um quadro em que ocorre aumento dos níveis de açúcar no sangue da gestante e esse aumento dos níveis de açúcar é detectado durante a própria gravidez. Estatísticas atuais demonstram que mais ou menos cerca de 18 a 20% das mulheres grávidas irão desenvolver diabetes durante a gravidez. E por isso, mais uma vez, eu digo, é fundamental que a mulher realize um segmento pré-natal com consultas periódicas e com coleta de exames laboratoriais, porque até mesmo mulheres que nunca tiveram nenhum problema de saúde podem vir a desenvolver diabetes durante a gravidez. Muitas gestantes me perguntam por que isso acontece. Na verdade, a gravidez ela já gera um aumento dos níveis de açúcar no sangue. Por quê? A placenta do bebê acaba aumentando a produção de determinados hormônios que atuam contra a ação da insulina. Então, esses hormônios, eles vão impedir com que o açúcar seja absorvido pela circulação sanguínea. Por isso, consequentemente, os níveis de açúcar no sangue na mulher grávida tendem a aumentar. É fundamental que a mulher realize exames pelo menos de forma bimensal ou trimestral para que seja avaliado o seu status de saúde. Dentre esses exames, existe um que é fundamental para avaliar o risco de ter diabetes ou não, e esse exame é a glicemia de jejum. Para a mulher grávida, a glicemia de jejum deve estar até o valor de 92 nanogramas por decilitro. Acima desse valor, a mulher já é diagnosticada com um quadro de diabetes na gravidez. Obviamente que existem alguns fatores de risco que promovem um aumento na incidência da diabetes durante a gravidez. E quais são eles? O primeiro deles é o histórico familiar de diabetes na família. Segundo, histórico de diabetes gestacional numa gestação anterior ou, de repente, um histórico de ter tido um bebê com um peso fetal muito grande, de repente um peso acima de 4 quilos. Até mesmo mulheres hipertensas, mulheres portadoras de ovário policístico ou mulheres que estão com índice de massa corpórea um pouco acima do limite normal são pacientes que apresentam um risco aumentado para apresentar diabetes. Então, se você está fazendo o seu controle com glicemia durante a gravidez e todos os valores estão vindo dentro dos limites da normalidade, alguns médicos acabam solicitando um outro exame de rastreamento que é chamado de curva glicêmica. É um exame realizado no laboratório entre 24 a 28 semanas de gravidez, então por volta mais ou menos do 6º ao 7º mês de gravidez. E esse exame, a gestante vai até o laboratório em jejum, ela coleta um exame de sangue e depois dessa coleta desse exame de sangue, ela recebe um copo com um suco bem adocicado. Ela ingere esse suco e depois de 1 hora e depois de 2 horas em que ela ingeriu esse suco, são coletados novos exames de sangue. Os valores considerados normais para o jejum, como eu já disse, é 92. Depois de 1 hora que tomou o suco adocicado, o valor normal é até 180 e depois de 2 horas, o valor normal da glicemia é até 153. Caso a gestante tenha um desses valores alterados, ela já é considerada uma gestante diabética. E qual que é a nossa grande preocupação com relação à diabetes gestacional? Na verdade, nós ficamos preocupados tanto com a mãe quanto com o bebê. Basicamente, a paciente que é portadora de diabetes gestacional, ela tem um maior risco de ter episódios de abortamento e ela tem uma maior incidência de malformações fetais. As malformações fetais, principalmente, são correlacionadas com alterações do coração. Então, as gestantes que têm diabetes gestacional, é fundamental que elas realizem um exame chamado ecocardiograma fetal, que nada mais é do que um ultrassom que avalia a estrutura cardíaca do bebê. Além disso, existem outras complicações.
Nós sabemos que filhos de mães diabéticas têm uma tendência a ter um crescimento exagerado dentro do útero. Por quê? Esses bebês acabam produzindo mais insulina e, consequentemente, eles acabam crescendo mais. Além disso, ocorre um quadro muito comum chamado de polidrâmino, que é um quadro no qual o bebê acaba aumentando a produção do líquido amniótico. E isso pode gerar um desconforto para a mãe. As mães que têm polidrâmino, elas acabam tendo um aumento do volume abdominal. E se já é difícil no final da gravidez para a mulher conseguir respirar adequadamente, para conseguir deitar e conseguir dormir, nos quadros de polidrâmino, esse desconforto acaba sendo bem maior. Por último, como eu já disse, também ocorre um aumento de risco para a mãe. As mulheres que têm diabetes gestacional, elas têm maiores chances de desenvolver hipertensão, maiores chances de desenvolver prematuridade e até mesmo no momento do parto, caso a paciente tenha um bebê com um peso acima do peso estimado ou de repente um quadro de polidrâmino, isso pode aumentar o risco de atonia uterina. Essa mulher ela pode vir a ter um sangramento aumentado no pós-parto. Eu gosto de dividir o tratamento da diabetes gestacional basicamente em 3 pontos principais, que são os pontos iniciais de qualquer paciente que acaba diagnosticando a diabetes. Então, primeiro deles, mudança de dieta. A mulher que tem diabetes gestacional, ela tem que seguir com uma nutricionista e seguir um planejamento de ingestão calórica que varia de 1.800 calorias até 2.200 calorias, dando importância principal à ingestão de carboidratos e evitando a ingestão de proteínas. O fracionamento dessa dieta tem que ser feito de 5 a 6 vezes por dia. Além do planejamento dietético, é fundamental que a paciente comece a realizar atividade física aeróbica, principalmente caminhadas, esteiras e exercícios que acabam consumindo mais caloria, pelo menos 3 vezes por semana. Caminhadas de cerca de 30 minutos, e aí eu acho que é muito importante que a paciente também tenha um orientador físico para poder orientar sobre quais são os melhores exercícios físicos que ela deve realizar. Por último, é extremamente importante que essa gestante faça um segmento dos níveis de açúcar no sangue, que são chamados popularmente de destro. Nós precisamos ter uma ideia se a dieta e a prática de exercícios físicos estão sendo suficientes para controlar esse quadro de diabetes. Se de repente a paciente trouxer essas avaliações de glicemia no sangue e mostrar que cerca de 20 a 30% dos valores estão alterados, aí sim, para essa paciente, talvez nós iremos começar a introdução de insulina. Então, fica a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Fiquem tranquilas caso vocês tenham a diabetes gestacional, porque isso é uma alteração em que dá para ser introduzidas medidas que promovem uma melhora do quadro. O que é fundamental é que seja feito um acompanhamento periódico com ultrassons rotineiros que podem verificar se a vitalidade, o crescimento e o desenvolvimento do seu bebê estão sendo feitos de forma adequada. Uma última dica: no momento em que a mulher ganha o bebê, é fundamental que após 6 semanas ela reclassifique esse quadro de diabetes, ou seja, que ela realize um novo teste de tolerância, uma nova curva glicêmica, para verificar se ela só foi portadora de diabetes na gravidez ou se é um quadro de diabetes que vai se sustentar além do período da gestação. Nos vemos no vídeo da semana que vem. Até breve!